Irmãos e irmãs em Cristo, seguramente nós temos muitas mães aqui presentes, muitas mães, avós, e hoje nós celebramos uma mulher que é um exemplo de uma grande mãe. A igreja hoje no mundo todo celebra Santa Mônica. É muito difícil nós falarmos sobre Santa Mônica sem dizermos sobre Santo Agostinho. Existe uma relação muito profunda entre os dois. É impossível imaginar Agostinho, um dos homens mais inteligentes, mais extraordinários de toda a história da igreja, sem percebermos a importância fundamental da sua mãe. Agostinho foi um grande intelectual. Santo Agostinho, quando ele tinha 19 anos de idade, ele abriu a sua própria escola. Ele era professor de gramática e de retórica. Ele não só era professor, com 20 anos ele foi para a segunda maior cidade do Oriente, que era Cartago, e se tornou mestre em gramática e em retórica, mas um ano antes, já com 19 anos, ele já tinha sua própria escola, era o dono de um colégio. Quando ele tinha 16 anos, ele decorava os poemas da época de Homero, de Virgílio, decorava e dizia poemas de cor que parecia livros. Santo Agostinho foi uma pessoa tão inteligente que o norte da África, hoje Argélia, viveu na cidade de Tagaste, nasceu na cidade de Tagaste, depois foi para Cartago, uma cidade um pouco maior. Aquela região, aquele continente tinha ficado pequeno, ele foi para Roma, e depois, estando em Roma, ele percebeu que a sede, o local dos grandes intelectuais passou a ser Milão. Então, em vez de ficar em Roma, ele foi para Milão, que era o centro intelectual da época. E lá ele ouviu falar que havia um grande bispo, que era um grande orador e que era melhor do que ele. Então, ainda jovem, começou a participar da igreja, começou a participar da missa, para ouvir a pregação daquele bispo, a pregação de Santo Ambrósio. E ouvindo a pregação de Santo Ambrósio, ele ficou tão encantado. Um dia ele marcou para conversar com o bispo. Chegando para conversar com o bispo, ele percebeu que a porta estava entreaberta. E ele, olhando assim meio curioso, o bispo estava de joelhos, prostrado, com uma Bíblia na mão, lendo e meditando. E aí, depois de conversar com Santo Ambrósio, de fazer o seu caminho de preparação, ele foi batizado na vigília pascal, com 33 anos de idade. Seguramente, Santo Agostinho foi um grande intelectual porque os pais incentivaram ele a estudar. Seguramente ele foi um grande intelectual porque os pais sabiam o valor do estudo e não proibiram ele de fazer aquilo que era um dom natural. O pai era um grande político da época, um político da região. E a mãe era uma mulher aparentemente simples, mas uma mulher de fé, uma mulher de Deus. Mas aqui está um dos grandes detalhes e o significado de Santa Mônica ser intercessora dos filhos, ser um exemplo de mãe. Santa Mônica sabia que a missão dela não era preparar o filho dela apenas para ganhar dinheiro. A missão dela não era preparar o filho dela apenas para ser um grande estudioso. A missão dela não era apenas, tudo isso é importante, tem que criar os filhos para ter uma profissão, para ter um futuro, claro, aqueles que não vão seguir a vocação religiosa, a vocação sacerdotal. Então ela sabia, ela tinha que preparar o filho não apenas para o dinheiro, para a profissão, para o trabalho. A missão dos pais é preparar os filhos primeiramente para o céu. A missão dos pais, os pais se tornaram pais para levar os filhos de vocês para o céu. Essa é a missão. Querido pai, querida mãe, até o último dia da sua vida, primeiro, reze por eles. Eu penso que um pai, uma mãe católico não deve passar nenhum dia sem rezar pelos seus filhos. O poder da oração é fantástico. O poder da oração move montanhas. E aqui alguém pode dizer: padre, eu não sou mãe. Mas você tem a sua mãe. Então, aqueles que não são pais, aqueles que não são mães,
Reze pelo seu pai, reze pela sua mãe todos os dias para eles se converterem. Então, qual é a primeira missão do pai, a primeira missão da mãe? É conduzir o filho para o céu, é dar Deus para os seus filhos. Hoje nós vivemos, em geral, claro, existem países que têm mais dificuldade financeira, mas olhando para a nossa realidade, nós vivemos em uma sociedade de abundância financeira e pobreza espiritual e de valores. A primeira missão dos pais é rezar pelos seus filhos, é dar Deus para os seus filhos. E a segunda delas é o testemunho. É o testemunho. São Beato, o Papa Paulo VI, certa vez ele disse assim: as pessoas, a humanidade está saturada de palavras, a humanidade está sedenta de testemunhos. A humanidade ouvirá os oradores, os pregadores, aqueles que falam, se perceber que aquilo que eles falam corresponde com aquilo que eles vivem. Então essa é a missão. Essa é a missão, primeira missão do pai e da mãe, conduzir para o céu. Muitos pais, muitas mães, talvez aquilo que o padre vai dizer seja um conforto, muitos pais, muitas mães, mesmo testemunhando, mesmo rezando, vão perceber que muitas vezes os filhos não querem saber de Deus. Os filhos não têm fé. Tem filho que tem a mãe, que está todos os dias na igreja, tem o pai que está todos os dias na igreja, reza. Isso significa que o filho vai ser uma pessoa de fé, que vai ser uma pessoa de valores? Não, porque existe algo, e aqui é um grande mistério de Deus, existe algo chamado liberdade humana. Querido pai, querida mãe, não obrigue. Ser pai, ser mãe, não é ser dono, não é ser proprietário. Pai e mãe que quer ser dono, vai ter o filho até uma certa idade, depois ele escapa. O ser humano, ele quer ser amado, ele não quer ser acorrentado. Então, querido pai, querida mãe, oriente, conversa, instrua, mas tenha a humildade de aceitar as decisões dos seus filhos. E aqui também não é para ficar a vida toda, onde eu errei, por que eu fiz isso, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, eu errei na educação do meu filho. Quem que não errou? Quem que não falhou? Mãe perfeita foi Nossa Senhora, pai perfeito foi São José. Aquilo que passou não muda mais, o mais importante é agora. Dizia Santo Agostinho, nós falando sobre Santa Mônica, falando sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que o demônio, o inimigo de Deus, ele tem duas estratégias na nossa vida. Uma delas é dizer, eu não vou conseguir. E a segunda delas, que eu penso que é a primeira, aquela que Santo Agostinho refletia mais, o demônio, o inimigo de Deus, Satanás, ele gosta de usar muito a palavra amanhã. E Santo Agostinho diz que quando ele pensava em se converter, quando ele estava se aproximando de Deus, a exemplo de São Paulo, ele ouvia sempre no ouvido, ouvia sempre na alma, amanhã, 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 amanhã. E Deus diz assim, hoje, hoje, hoje. Então nós vamos pedir esta graça, a graça do hoje. Um grande autor, um grande historiador, um autor da Academia Francesa de Letras, Daniel Hobbes, já falecido, ele diz que Santo Agostinho, claro, é uma linguagem figurada, ele diz que Santo Agostinho foi batizado 2 vezes. Primeiro ele foi batizado com as lágrimas da mãe, e depois ele foi batizado na pia batismal da Catedral de Milão. Queridos pais, queridas mães, reze pelos seus filhos. Quando você derramar as lágrimas em oração, em amor, em cuidado, pode ter certeza, Nossa Senhora, que é nossa mãe, ela sabe o que é ser mãe, ela intercede por cada um de nós.
Rezemos principalmente pelas mães mais jovens. O mundo está sedento de mulheres como Mônica, de mulheres como a mãe de Santo Agostinho, que foi capaz de rezar e interceder. E lá com 33 anos ele foi batizado, mas ela não desistiu. Uma mãe, uma mulher de fé, independente se o filho está... Tem mulheres que têm filha que é religiosa, tem mulheres que têm filho que é padre, como a minha mãe. Isso não tira a missão de rezar. Um padre tem as suas dificuldades, uma freira, uma religiosa tem as suas dificuldades. Querido pai, querida mãe, reza pelos seus filhos e lembra todos os dias, mais do que preparar para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa bem-sucedida, para ser uma pessoa simpática, eu preciso preparar o meu filho para o céu. Quando eu converso com os meus pais, eu encerro dizendo isso. Quando eu converso com os meus pais, não sei se alguém já teve a oportunidade, possivelmente não, de ouvir, minha mãe diz assim: bença filho, bença mãe. Deus, ela diz assim: bença filho. E eu digo: bença mãe. E aí eu digo: bença mãe. Ela diz: Deus te abençoe, meu filho. Ela pede a minha bênção porque eu sou padre, que bom que pede. E eu peço a minha bênção, eu peço a bênção dela, porque não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Pai é para sempre. Tem ex-amigo, ex-funcionário, ex-presidente, ex-pai e ex-mãe, nunca. Decida-se agora, que Deus coloque no seu coração, querido pai, querida mãe, esse desejo e essa decisão de até o último dia da sua vida rezar e conduzir os seus filhos para o céu. Se eles vão querer ou não, eles se verão com Deus, mas esta é a nossa decisão.